Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br e a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85. Olá, queridos ouvintes, estamos com mais um programa Leis do Sucesso e hoje a gente vai falar um pouquinho dessa vitória, que a gente teve na revisão da vida toda, porque o Supremo Tribunal Federal finalmente decidiu a favor da revisão da vida toda, a favor dos aposentados, no julgamento com votação acirrada de 6-5, que ocorreu na última quinta-feira, 1º de dezembro. Bom, o novo julgamento no plenário físico, ele confirmou o placar do plenário virtual que foi realizado em março de 2022. Finalmente, um julgamento que não foi político, apesar das tentativas do governo atual de derrubar a tese. Porque na véspera do julgamento, o Paulo Guedes se reuniu com a ministra Carmen Lúcia, na tentativa de convencê-la a mudar o voto, o que felizmente não ocorreu. Bom, a presidente da corte, Rosa Weber, a ministra Carmen Lúcia e os ministros Edson Fachin, Alexandre de Moraes e Ricardo Lewandowski votaram a favor da revisão. Eles seguiram a avaliação do relator desse processo, que foi o ministro aposentado, Marco Aurélio, que analisou a questão antes de deixar a corte e votou no sentido de que o segurado ele tem direito ao critério de cálculo que lhe proporcione a maior renda mensal possível, a partir do histórico das contribuições. Já o ministro Luiz Roberto Barroso, Gilmar Mendes, Luiz Fux, Dias Toffoli e Nunes Marques, eles votaram contra a revisão. A revisão ela é feita para incluir salários antigos pagos em outras moedas no cálculo das aposentadorias. A medida ela tem o objetivo de corrigir um erro cometido na reforma da Previdência de 1999, que criou uma regra de transição mais prejudicial à população do que é a própria regra permanente, o que é inaceitável. Bom, eu vou resumir como cada ministro votou. O ministro Alexandre de Moraes, ele acompanhou o relator. Ele alegou em seu voto que, em alguns casos, essa exclusão das contribuições anteriores foi maléfica para o segurado. A ideia da regra transitória era favorecer os trabalhadores com a menor escolaridade, só que, em alguns casos, isso se mostrou pior. O ministro Edson Fachin acompanhou o relator, reiterou o voto apresentado no plenário virtual. Já o ministro Luiz Roberto Barroso, ele divergiu do voto do relator, ele entendeu que não há inconstitucionalidade material nessa norma de transição. O que se fez foi evitar importar para o sistema previdenciário toda a litigiosidade que o país viveu antes do Plano Real. O ministro Luiz Fux divergiu do relator, reiterou o voto apresentado no plenário virtual. A ministra Carmen Lúcia, ela acompanhou o relator, reiterou o voto também apresentado no plenário virtual. O ministro Ricardo Lewandowski, ele acompanhou o relator, reiterou o voto apresentado no plenário virtual. Já o ministro Gilmar Mendes, ele divergiu do relator, também relatou o voto apresentado no plenário virtual. E, por fim, a ministra Rosa Weber, ela desempatou a votação quando ela acompanhou o relator. Segundo ela, a transição importou em um maior prejuízo
para os aposentados. Em março, pouco depois do pedido de destaque do ministro Nunes Marques, né, que levou o processo a ser julgado novamente, o INSS divulgou que a aprovação do entendimento geraria, olha isso, um gasto aos cofres públicos de 360 bilhões em 15 anos. Valor ainda maior que o calculado em 2021 pelo Instituto de 46 bilhões em 10 anos. Bom, o INSS aumentou o valor para impossibilitar a tese e ele quase conseguiu. Tais números foram questionados pelo IEPREV, que é o Instituto de Estudos Previdenciários, na ação analisada no Supremo. O ganho médio nas aposentadorias seria, em média, de 3,1%, segundo o IEPREV. Valor 25% menor que o estimado pelo INSS. Bom, as informações apresentadas, segundo o IEPREV, têm erros metodológicos que incham o impacto financeiro da revisão da vida toda. Bom, agora os ministros eles não podem mais mudar os seus votos, mas os envolvidos ainda têm direito de entrar com embargos de declaração em até 5 dias após a publicação do acórdão. Essa publicação do acórdão, por sua vez, ela deve ser feita em até 60 dias. Nos embargos, o governo poderá, por exemplo, pedir esclarecimentos para definir o alcance da revisão e sua abrangência. A AGU, que é a Advocacia Geral da União, que representa o INSS na Justiça, ela informou que ainda vai analisar possíveis pedidos de modulação, etapa que poderá limitar o alcance da revisão. Bom, somente após essas etapas, o julgamento é considerado encerrado, ou seja, haverá o trânsito em julgado. Bom, o Supremo seguiu o princípio da segurança jurídica, né, em seu julgamento e a vontade do legislador. Bom, não houve qualquer sinalização dos ministros nos votos de quem concordou com a tese quanto a limitar período de atrasados de quem ainda não entrou com a ação na Justiça. Bom, agora a pergunta que não quer calar. Quem ainda pode ter a revisão da vida toda na Justiça? Bom, a revisão da vida toda, ela é uma correção limitada que não beneficia qualquer aposentado, mas apenas aqueles que recebiam salários maiores antes de julho de 94. Ela é uma ação de exceção. Além disso, parte dos beneficiados que não foram na Justiça no prazo já podem ter perdido o direito. Para quem não entrou na Justiça, a correção ela só pode ser solicitada em até 10 anos contados a partir do mês seguinte ao primeiro pagamento do benefício. Então, se o pagamento da primeira aposentadoria foi feito em novembro de 2012, por exemplo, o prazo para pedir uma revisão de cálculo se encerra em dezembro de 2022. Outro ponto a se observar é que o benefício ele precisa ter sido concedido com base nas regras da Lei 9876 de novembro de 99. Então, os pagamentos feitos à Previdência em outras moedas antes do real são considerados apenas na contagem do tempo total de contribuições, ou seja, os valores eles não entram no cálculo da média salarial, o que é a base do benefício. A revisão da vida toda só pode ser aplicada a benefícios que se encaixem nos seguintes critérios. Bom, aquela pessoa que entrou no mercado de trabalho com carteira assinada ou contribuindo de forma individual antes de julho de 94. Aquela pessoa que realizou
parte considerável das suas contribuições mais altas ao INSS até julho de 94 e depois concentrou recolhimentos sobre valores mais baixos. Recebeu o primeiro pagamento da aposentadoria há menos de 10 anos, prazo máximo para exercer o direito à revisão do benefício. Aposentou-se antes do início da reforma da Previdência, isso é importante, que aconteceu em novembro de 2019. Teve benefício concedido com base nas regras da Lei 9876 de 99. Bom, e qual é a regra para os atrasados? Pela regra, os aposentados têm direito aos atrasados de 5 anos anteriores à data em que fizeram o pedido de revisão ao INSS ou na Justiça. Quem já está com ação judicial tem direito a atrasados dos 5 anos anteriores, mais o período de espera até receber o benefício com reajuste. Ou seja, quem entrou com ação há mais tempo consegue um período maior de retroativos. O aposentado precisa fazer os cálculos antes de apresentar uma ação na Justiça, uma vez que a revisão ela pode não trazer vantagem para seu caso específico. A cada 10 pessoas que eu faço os cálculos, somente uma tem direito ao benefício. Então, procure alguém com muita experiência para fazer esses cálculos. Vou repetir, precisa dos cálculos com base na carteira de trabalho e não somente com base no CNIS. Com os valores, precisa fazer a conversão em reais. É um cálculo complicado e extremamente demorado. Bom, os documentos necessários para entrar com ação na Justiça, mas além de documentos pessoais, o aposentado ele deve apresentar o CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, onde devem constar todos os salários do aposentado durante sua vida laboral. Carta de concessão da aposentadoria, onde está o cálculo do benefício e quais contribuições foram consideradas para chegar ao valor final da aposentadoria. Extrato de pagamento do último benefício para comprovar o atual valor pago. Olerite e carteiras de trabalho para quem precisa comprovar salários antigos, antes de 1982, quando não havia o CNIS, nem outro sistema que consolidasse os pagamentos, GPS, que são as guias de pagamento da Previdência Social, para os autônomos. Bom, o que acontece com quem tem ação na Justiça? Para quem já está com ação na Justiça, o pagamento deve sair mais rapidamente do que quem não foi ao judiciário. Como o tema da revisão foi julgado sob repercussão geral, esses processos foram suspensos, à espera da definição dos ministros. Bom, o entendimento do Supremo deverá ser seguido em tribunais e varas previdenciárias do país, mas essa aplicação não deve ser imediata. Se houver apresentação de embargos, é possível que os tribunais aguardem o julgamento para só então retomarem análise dos processos que estão paralisados. O Supremo também costuma enviar comunicações oficiais aos tribunais quando o processo é totalmente concluído, para que passem a seguir o entendimento. No caso da desaposentação, que foi a troca de aposentadoria, que foi negada pelo Supremo em 2020, os juízes destravaram as ações rapidamente após o julgamento. Bom, o que muda nas agências do INSS? O entendimento
dos ministros não precisa ser aplicado imediatamente nas decisões administrativas do INSS, ou seja, nas agências do órgão. Bom, em 2 casos de grandes revisões que nós tivemos, que foram julgadas a favor de aposentados, que foi a revisão do teto para aposentados entre 88 e 2003 e a dos auxílios para benefícios por incapacidade entre 2002 e 2009. O INSS só passou a fazer a correção automaticamente sem a necessidade de o segurado apresentar um pedido, após o Ministério Público Federal e o Sindicato dos Aposentados entrarem com ações cíveis públicas que foram julgadas a favor dos segurados. Bom, foram então fechados acordos com intermédio da Justiça e definidos de calendários de pagamentos em lotes anuais. Os atrasados da revisão dos auxílios, eles foram pagos em lotes anuais e levaram 10 anos para serem quitados. O último lote foi pago em abril de 2022. Na revisão da vida toda, os aposentados, eles pedem que todas as contribuições, incluindo as realizadas antes da criação do real, em 94, sejam consideradas no cálculo da média salarial para aumentar a renda previdenciária. A reforma da Previdência de 99, ela criou 2 fórmulas de cálculo para a média salarial, né, que é a base do valor do benefício. A primeira regra de transição, para quem já era segurado do INSS até 26 de novembro de 99, a média salarial é calculada sobre 80% maiores contribuições feitas a partir de julho de 94. E a segunda regra, a regra permanente, para quem começou a contribuir com o INSS a partir de 27 de novembro de 99. A média calculada sobre os 80% salários mais altos, né, os recolhimentos, desde o início das contribuições, sem definir a data de início das contribuições. Então, com isso, quem já era segurado da Previdência e concentrou seus maiores pagamentos no início da vida profissional, antes da criação do Plano Real, saiu prejudicado, porque uma vez que todas essas contribuições, elas não entraram na média dos cálculos, né, e foi somado tão somente o tempo de contribuição. Então, para ter direito à revisão da vida toda, você precisa cumprir os seguintes requisitos: ter seu benefício concedido entre o dia 29 de 11 de 99 e 12 de 11 de 2019. Ter contribuições anteriores a julho de 94. O benefício precisa ter sido concedido há menos de 10 anos, a contar do primeiro dia do mês seguinte ao recebimento da primeira prestação. Além disso, o cálculo ele precisa ser maior que o benefício concedido pelo INSS. Senão, não compensa você entrar com essa ação. Bom, quais são os benefícios que eles podem utilizar a revisão da vida toda? Não se engane, porque não são somente as aposentadorias que poderão ser revisadas pela tese da revisão da vida toda. Os benefícios que podem ser revisados na revisão da vida toda é a aposentadoria por idade, a aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria especial, aposentadoria por invalidez, auxílio-doença e pensão por morte. Bom, qual o procedimento para fazer a revisão? Você precisará fazer uma ação judicial para pedir a revisão do benefício. Isso porque a tese ela foi criada na Justiça. Não é algo que o INSS aceita até o momento. Então, você até poderá tentar, mas é muito pouco provável que o INSS conceda. Bom, desse modo, você precisará contratar um advogado
especialista em direito previdenciário que tenha experiência em revisão da vida toda. Bom, quanto que eu posso ganhar com a revisão da vida toda? Eu tenho certeza que você estava pensando nisso desde o começo do programa. Bom, então, o cálculo da revisão da vida toda, ele varia de caso a caso. É um cálculo bem complexo, porque envolve conversão de valores de moedas antigas, né, que o Brasil utilizava cruzeiro, cruzeiro novo, cruzeiro real, cruzado e cruzado novo. Então, para a moeda vigente, você vai ter que converter para o real. Essa conversão, junto com uma grande quantidade de tempo de contribuição, ela dificulta o cálculo. Bom, além dos valores atrasados, você poderá ter um aumento no valor do benefício mensal, mas isso dependerá dos valores que você contribuiu antes de julho de 94. Já vi pessoas com direito em torno de R$200 mil de atrasados, né, dessa revisão, que estão aguardando só a aprovação do resultado. Bom, esse foi um trabalho, né, a aprovação dessa tese, de advogados ligados a entidades e associações como o IEPREV e o IBDP, que representam aposentados e pensionistas do INSS. Os 6 ministros do STF que eles votaram a favor da revisão, eles mostraram que eles entenderam essa tese, bem como o que estava em questão, e não usaram de artifícios de linguagem e raciocínios tortuosos, como fez o ministro Gilmar Mendes, por exemplo, que foi assim, exatamente como ele fez no julgamento da desaposentação, que ele foi contra, agora novamente ele foi contra, e assim, é extremamente complexo o julgamento dele, e assim, coisas que não tinham nada a ver, como sempre ele faz quando se trata de auxiliar os aposentados. Bom, mas graças a Deus o que valeu foi que foi aprovada a revisão, dá tempo de entrar com essa ação, então quem não viu, quem não fez cálculo, faça o cálculo, não esqueça disso. O principal nessa tese é você fazer o cálculo, ver se compensa ou não, porque como eu falei, é uma ação de exceção, não cabe para todos os aposentados. Essas são as minhas dicas de hoje. Eu vou me despedindo de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo Leis do Sucesso. Envie agora suas dúvidas para o e-mail tatiana.r.m@uol.com.br tatiana.r.m@uol.com.br. E a doutora Tatiana irá esclarecer pessoalmente e detalhadamente todas as suas dúvidas. Ligue em São Paulo para 34 39 85 85. Repetindo, 34 39 85 85.